briga de estádio de futebol, que é muito comum. Aí vai lá o marginal que está na torcida organizada, não estou falando aqui que todo integrante de torcida organizada é marginal, mas tem muito marginal que está em torcida organizada. Ele vai lá, tem a justiça presente, que é um negócio bacana, né, do nosso judiciário, tem a condenação e ele tem que se apresentar no dia do jogo e não se apresenta. E volta a fazer baderno no estádio, porque não tem fiscalização. Renato, eu me sensibilizo com a polícia. Acho que eles fazem um trabalho excelente no Estado. Mas quero dizer também que o judiciário catarinense, ele é um dos mais rigorosos do país. Com certeza. Então... E céleres, né? E céleres também. De uma certa maneira, ele é, em relação aos outros processos. Eu tenho um processo no Superior Tribunal de Justiça que está 2 anos para julgamento, habeas corpus com réu preso e não julgo. Então, o Santa Catarina é um caso à parte, é rigoroso sim. Agora, eu discordo um pouquinho do Dr. Sérgio, quando ele fala que o cidadão, em se tratando de primeiro grau, a instrução corre e tal, é ouvida, testemunhas e tal, toda aquela coisa, no final tem uma sentença condenatória. E aí ele tem que ser segregado. E a possibilidade do recurso dele tem que ser recolhida ao presídio. Vamos considerar agora, esse cidadão recente, eu não conheço o processo criminal dele, mas que foi indenizado, porque ficou 5 anos preso injustamente. Se tivesse sido concedida a liberdade para ele, durante toda a possibilidade de recurso que existe a legislação, tivesse oportunizado isso a ele lá no início, soltá-lo, será que agora a União, o Estado, teria que gastar esse 1 milhão e uns quebrados aí para pagar esse rapaz? Na verdade, é muito complexo. Você tem o outro lado. Nós cumprimos esse final de semana uma mandado de prisão de um garoto que deu 5 tiros no irmão da namorada. Esse garoto é um garoto morador de uma comunidade aqui do Maciço e praticamente, né, o risco de morte, né, da vítima é muito grande. Ele tinha sido preso 2 semanas antes, armado, com drogas, por guarnições minhas. Então, talvez se tivesse sido contido, esse garoto que está hoje na UTI, um estudante de Direito vindo de Goiás, talvez não estivesse passando pela situação que está passando. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Essa semana mesmo, né, eu estive conversando com uma série de comunidades do centro a respeito do plano de arrombamentos no centro de Florianópolis. Nesse final de semana, nós fizemos 3 prisões em flagrante de pessoas entrando pelo teto de lojas ali na região da Vidal Ramos, tal. No dia seguinte, eles estão soltos. E não tendo nada a perder, vão entrar de novo, obviamente. Claro. E de novo. Ele não está percebendo, é sensação de impunidade. E haverá um momento em que ele vai ser condenado. Mas vai ser por um crime maior daí, né? Mas essa condenação tem uma punição que acaba sendo irrisória depois de tanto tempo. E nesse tempo, até ele ser condenado, ele acumula 6, 8, 10, 14. Se a gente lembrar de um caso emblemático aqui de Florianópolis, que teve repercussão estadual, que era um menor, cujo apelido era G, sim, e que agora a gente pode dizer que o nome dele era Giovanni, porque agora ele é maior de idade. Pô, o Giovanni, em uma semana que ele ficou preso, ele cometeu 8 assaltos à mão armada. Em uma semana que ele ficou solto, desculpe. 8 assaltos à mão armada. Aí a gente tem uma ideia da capacidade ofensiva de um cidadão desse quando está solto. Coronel, eu queria a opinião do senhor pelo seguinte. Aí a sociedade, de forma indignada, e a gente percebe e aceita, né, essa revolta da sociedade, ela recebe esse tipo de informação e diz assim, mas essas pessoas não podem ficar presas. Então tá. Não podem ficar soltas. Não podem ficar soltas, né? Não podem ficar soltas. Então, esse que é residente, enfim, fica preso. Aí nós temos um sistema prisional já superlotado. Elas irão sair num ambiente ainda mais lotado, mais superlotado. Essas pessoas, elas vão sair um dia do sistema prisional, porque nós não temos prisão perpétua nem pena de morte oficialmente no país. Elas vão sair certamente piores. Com toda certeza. E aí? Com toda certeza. É um ciclo vicioso, é o cachorro correndo atrás do rabo. E pior, é um ambiente muito propício para o surgimento de uma erva daninha chamada Esquadrão da Morte. Daqui a pouco a sociedade fala assim, cansei, organiza milícias de extermínio e, como dizia Júlio César, ai dos vencidos. Isso é um ambiente muito perigoso, essa história se repete, já aconteceu em outros estados, do surgimento de Esquadrão da Morte, para fazer aquilo que as instituições não conseguem fazer por várias razões que estão sendo discutidas aqui. Sim. O que eu coloco assim, essa questão desse ciclo, né? Quer dizer, o básico do direito penal, ele dá o limite, né? Aquelas condutas desagregadoras, aquelas condutas que são intoleráveis pela sociedade, ele tem que dar o limite.
né? Ou seja, tem que haver a punição. Ou seja, aquela pessoa que fez, existe, é claro, os dois sentidos, né? A punição, o limite, existe o sentido preventivo, mas tem que dar punição. Então, é um problema sério, crônico, se for ver, a questão tem que construir presídio, tem que dar penitenciário, tem que ter efeito preventivo, aliás, o efeito pedagógico, aliás, para recuperar essas pessoas, senão até o direito penal vai ser simplesmente algo punitivo e não é da nossa índole, tem que tentar fazer com que as pessoas sejam ressocializadas, mas eu insisto, o direito penal ele tem que me dar o limite, e a questão, até o doutor Gabriel veja a preocupação dele de ocorrer equívocos, uma pessoa ser condenada, mas eu vejo assim, é da tradição que talvez lusitana nossa, da história do nosso direito, de desconfiar das autoridades, ou seja, por que desconfiar de um juiz de primeiro grau, que passa um concurso difícil, ou seja, experimentado, que deu oportunidade dos advogados se manifestarem, da defesa, do Ministério Público, ouvir todas as testemunhas. Por que não dar credibilidade na condenação que ele fez ali? Olha, essa pessoa tem que ser recolhida por 10 anos ou 5 anos. Por que tem que desconfiar dele e aguardar todo um trâmite lá, vários e vários recursos, só para o final dizer assim, ele é condenado, daqui para diante vai ser considerado reincidente. Pois é, mas eu quero saber a opinião do advogado criminalista, porque até hoje eu estava conversando com um colega do senhor, doutor Lídio Moisés da Cruz, grande amigo, e comentando aquele episódio que eu comentei agora há pouco aqui, que eu citei agora há pouco aqui, de um trabalhador de uma empresa privada que foi condenado por 15 anos, cumpriu 5 anos de pena, e agora recebeu liberdade, porque foi condenado sem provas, segundo a última decisão da Justiça. E o seguinte, vai receber R$1.100.000. E ele diz o seguinte, olha, as pessoas estão sendo condenadas só pela testemunha, só pela prova testemunhal. Chega o policial, disse o doutor Lídio, e acredita que o cara foi aquele que matou, que foi aquele que assaltou, enfim. E muitas vezes não foi. Muitas vezes não foi. E você não tem uma prova científica, enfim, você tem só o testemunho do policial. E aí, isso é insuficiente? Eu torno novamente a discordar do doutor Sérgio, que não se trata de desconfiança da decisão do juiz de primeiro grau. Às vezes o réu, o cidadão, ele quer saber uma segunda opinião do tribunal, de um colegiado, ou até de um órgão superior, de saber se de fato aquela situação, muitas vezes até mesmo réu confesso, se deve ser punido ou não. Eu acho que isso é um direito, uma garantia assegurada para qualquer cidadão. Uhum. Então a gente não pode tratar um processo criminal como se fosse um método cego de punição. Não pode ser, tem que ter muita cautela. Bom, o seguinte... só 6% das decisões que vão para o tribunal, só 6% das decisões, obviamente há reforma, mas só 6% de todo o contingente de recursos que sobem para o Tribunal de Justiça são informados. É muito pequeno, ou seja... É muito pequeno o contingente de decisões. A gente está falando da exceção aqui, então, né? Ou seja, é muito pequeno. Agora, assim, tem um lado essa questão do réu ter direito mais uma opinião. Poxa, mas um réu que foi por juiz de primeiro grau, que se entendeu que ele deve ser condenado, como é que fica a sociedade? E a questão da sociedade, a questão da sensação de impunidade. Então, são duas medidas. O doutor Gabriel, acho que a preocupação que coloca é os direitos individuais, pode ser que cometam equívoco, mas é a questão da sociedade. Até que ponto o interesse de se ver punido uma pessoa, né, não justifica, olha, passou por todo um processo, o juiz proferiu uma decisão, olha, porém pelo interesse social, deveria valer já surtir efeitos da decisão. Bom, é o seguinte, pessoal, preciso chamar um intervalo comercial. Eu tenho aqui uma notícia de 2011, mas eu queria saber se isso é realidade e se, de fato, não é uma contradição a tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui. Porque há uma crítica ao fato de que há no Brasil muitos presos que já cumpriram penas, mas permanecem encarcerados. E na informação que eu estou lendo aqui na página da UAB de São Paulo, dá conta de que mais de 10% dos cerca de 420 mil presos do Brasil já cumpriram penas, mas continuam encarcerados. Estamos falando de 40 mil pessoas, né? E aqui em Santa Catarina isso é fato também. Vamos para o intervalo e até já.